Bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que propõe, assim, talvez a teoria mais perturbadora que já analisamos por aqui. A fonte sugere que a gente repense a origem de tudo. E a ideia central é: e se o Big Bang não foi uma explosão de matéria no vácuo, mas sim um grito de espanto? Um momento em que uma mente universal primordial se fragmentou por não conseguir suportar a si mesma. Nossa missão hoje é desdobrar essa hipótese de que a realidade, o universo e cada um de nós somos, na verdade, sintomas de uma consciência cósmica que sofreu um trauma profundo. Uma proposta que nos força a sair da nossa zona de conforto, sem dúvida. É um exercício de pensamento que fica ali na fronteira entre psiquiatria, filosofia e cosmologia, né? E que desafia de frente a visão de mundo que a maioria de nós assume como padrão, a visão materialista. A premissa que vamos explorar aqui é a de que o universo não é fundamentalmente material, mas sim mental. A consciência não teria surgido da matéria em algum ponto da evolução. Pelo contrário, a matéria seria uma manifestação, uma aparência dentro da consciência. Ok, vamos ter que desempacotar isso com calma. A primeira barreira para mim é: como se quer começar a conceber que a realidade física, esta mesa, as estrelas, tudo, é, na sua essência, mental? Parece contraintuitivo ao extremo. A fonte, felizmente, nos dá um ponto de partida, uma analogia, a do piloto de avião. Exato. Um piloto na cabine de um Boeing 787, ele não sente o vento na fuselagem, não vê as moléculas de ar, ele vê um painel de controle. Ele interage com mostradores, telas, luzes. Esses instrumentos representam a realidade externa de uma forma que ele consegue entender e interagir para não cair, né? Mas o painel não é a realidade. O altímetro não é a altitude, ele a representa. A hipótese é que a nossa percepção da realidade funciona da mesma forma. O mundo físico, de átomos a galáxias, seria o nosso painel de controle. Entendi. Então, quando eu vejo uma maçã, não estou vendo a coisa em si, mas um ícone, uma representação que meus sentidos criaram para me dizer: isto é nutritivo, você pode comer. Mas espere aí. Essa analogia do painel de controle me parece quebrar num ponto crucial. Se um piloto sofre um derrame, o painel do avião continua funcionando, mas o piloto não consegue mais interpretá-lo. Agora, se o cérebro de uma pessoa é danificado, a sua consciência é diretamente afetada ou até desaparece. Isso não sugere fortemente que a consciência está no cérebro? Essa é a objeção perfeita e nos leva ao centro do problema. O que você está apontando é a correlação fortíssima entre estados cerebrais e estados mentais. E é por isso que a visão dominante, o fisicalismo... Pera, fisicalistas, só para a gente deixar todo mundo na mesma página. Estamos falando daquela visão mais tradicional de que tudo é matéria e energia e que a mente é só um produto da atividade cerebral, certo? Exatamente. Os fisicalistas olham para uma ressonância magnética que se acende quando alguém sente amor e concluem: a atividade cerebral causou o amor. Mas, como o filósofo David Hume já dizia há séculos, correlação não implica causalidade. O ponteiro do velocímetro do seu carro se move em perfeita correlação com a velocidade, mas o ponteiro não causa velocidade, ele é apenas um reflexo dela. A imagem do cérebro na ressonância é só mais um mostrador no nosso painel. É a aparência externa da vida mental interna de uma pessoa. Seria um erro lógico dizer que a aparência de algo é a causa da sua essência. Ah, agora a analogia se aprofunda. Então, no fim das contas, a ideia é que o cérebro não é a fábrica da consciência. Ele seria mais como, a antena de rádio do carro. A música não está sendo criada na antena, ela só está sendo captada e traduzida ali para que a gente possa ouvir. É uma ótima forma de colocar. O cérebro seria o mecanismo que gera o nosso painel de controle pessoal, a nossa percepção. Ele nos sintoniza numa frequência específica da consciência universal, nos permitindo navegar por ela. O universo não estaria dentro da nossa cabeça. A nossa consciência individual é que estaria imersa no universo,
que, por sua vez, seria essa grande consciência. Ok, eu consigo até certo ponto aceitar a ideia do universo como um painel de controle mental. Mas isso cria um problema enorme. Se tudo é uma unicamente, por que eu me sinto como eu e não como o resto do universo? De onde vem essa sensação intransponível de individualidade, de separação? Essa é a próxima grande questão que a fonte aborda. E a resposta que ela propõe vem de um modelo empírico, observado na psiquiatria, o transtorno dissociativo de identidade, ou TDI. É crucial entender que estamos usando isso como uma analogia, um modelo para pensar. Não estamos afirmando que uma mente universal teria os mesmos mecanismos de um cérebro humano. A ideia é usar um fenômeno real para imaginar como a fragmentação da consciência poderia funcionar numa escala cósmica. E o que é o TDI, essencialmente? É um mecanismo de defesa extremo, quando uma pessoa, geralmente na infância, passa por um trauma tão avassalador que a mente não consegue processar. Ela faz algo radical para sobreviver. Ela se fragmenta. As memórias e emoções ligadas ao trauma são isoladas do eu principal, criando o que a fonte chama de ilhas de pensamento. Com o tempo, essas ilhas podem se desenvolver em personalidades distintas, com nomes, idades, memórias próprias. Elas são, para todos os efeitos, indivíduos separados, mas que habitam o mesmo corpo e, em última análise, são parte da mesma consciência original. E a fonte nos dá um exemplo concreto disso que é simplesmente alucinante. O estudo de caso do sonho de um paciente com TDI. É impressionante como isso ilustra a ideia. Sim, é um caso documentado. Nesse sonho, uma única mente gerou um ambiente compartilhado onde múltiplas personalidades interagiram, cada uma acreditando ser independente. Tinha uma personalidade, a Sara, que se lembrava de ouvir gritos terríveis. Outra, a Anne, uma menina de 4 anos, era vítima de um abuso no sonho e estava paralisada, incapaz de gritar. Uma terceira, a Jaque, de 19 anos, assistia a cena de longe e gritava desesperadamente por ajuda. Esses eram os gritos que a Sara ouvia. Nossa, que cena de pesadelo! E continua. Logo depois, Jó, uma personalidade de adolescente mais agressiva, surge e ataca o agressor. E o mais bizarro é que, enquanto todo esse horror se desenrolava, uma outra personalidade, a pequena Célia, estava sentada num canto do mesmo sonho, completamente absorta, brincando com suas bonecas, alheia a tudo. O que é fascinante aqui é o ponto central que essa ilustração nos mostra. Todas essas personalidades acreditam ser indivíduos separados, interagindo num mundo externo e objetivo. Mas tudo, as pessoas, o cenário, as ações, os sons, era uma criação interna, uma projeção da mesma mente. Esse fenômeno nos oferece um modelo poderoso de como nós poderíamos ser as personalidades dissociadas da consciência original. O universo que a gente percebe como objetivo e externo seria, na verdade, uma projeção interna dessa mente, como um sonho cósmico ou, na expressão da fonte, uma alucinação consensual. Uau! Essa ideia da alucinação consensual é potente. Isso me faz questionar todas as reuniões de trabalho que eu já tive. Será que eram todos fragmentos da minha própria mente concordando comigo? Teria sido bem mais fácil. Mas brincadeiras à parte, se somos fragmentos de uma mente dissociada, a gente deveria sentir essa condição de alguma forma, né? Isso deveria ter alguma consequência psicológica para nós. Com certeza. E a fonte conecta isso diretamente ao coração da filosofia existencialista do século XX. A pensadores como Albert Camus, Sartre e, de forma especial, ao filósofo norueguês Peter Wessel Zapfe. Aquela sensação de absurdo, de alienação, de uma solidão fundamental que eles descreveram com tanta eloquência. Talvez não seja só um estado de ânimo filosófico, talvez seja um eco literal daquele trauma cósmico original. É a experiência direta, sentida nos ossos, de ser um fragmento separado do todo. Zapfe, inclusive, chamou essa percepção da nossa condição de pânico cósmico. E ele argumentou que a humanidade, para não enlouquecer com esse pânico, desenvolveu mecanismos de defesa extremamente sofisticados. A fonte destaca 4 deles. O primeiro é o isolamento. É a ignorância deliberada.
É a decisão, consciente ou não, de simplesmente não pensar nessas questões porque é desconfortável demais. É varrer a poeira cósmica para debaixo do tapete. O segundo é a ancoragem, que é o oposto. Em vez de ignorar, a gente se agarra a algo com todas as forças para criar uma sensação de estabilidade e significado. Pode ser uma religião, uma nação, uma ideologia, até a família ou a carreira. São pontos fixos no universo que, de outra forma, pareceria caótico. O terceiro parece uma descrição perfeita do século XXI, a distração. A busca incessante por novidades, entretenimento, a rolagem infinita do feed. É manter a mente tão ocupada com estímulos externos que não sobra tempo nem energia para ela se voltar para dentro e confrontar o silêncio. É como se a tecnologia moderna fosse o mecanismo de defesa mais eficiente que já criamos. E, por último, a sublimação. Essa é a mais sofisticada. É quando uma pessoa consegue encarar o absurdo e a dor de frente, mas em vez de sucumbir, canaliza essa energia para criar algo. É o artista que transforma sua angústia em arte, o cientista que busca padrões no caos, o filósofo que tenta mapear o labirinto. É transformar o veneno em remédio. E voltando àquela analogia do sonho, a Célia, a criança que brincava com bonecas, ela estava praticando um tipo de isolamento ou distração perfeito, não é? Ela estava literalmente no meio do trauma, mas a mente a protegeu criando uma bolha onde o pânico não entrava. Talvez a nossa sociedade faça o mesmo em escala gigante. Essa é a conclusão lógica. A gente pode ampliar essa ideia para a civilização como um todo. As grandes estruturas culturais, as leis, os sistemas econômicos, a própria ciência podem ser vistos não apenas como ferramentas de sobrevivência, mas como elaborados mecanismos de defesa coletivos. São sistemas complexos, construídos para nos proteger de ter que encarar a verdade traumática da nossa origem fragmentada. Em certo sentido, nossa cultura é uma grande e elaborada distração. A gente já explorou o como essa fragmentação poderia ter acontecido usando o TDI como modelo e as consequências disso, com a angústia existencial. Mas ainda falta a pergunta fundamental. O porquê? Que verdade poderia ser tão avassaladora, tão insuportável, a ponto de estilhaçar uma mente universal? Para responder a isso, a fonte nos pede para imaginar o estado pré-Big Bang, não como um vácuo vazio, mas como um oceano energético de puro sentimento, uma consciência una, indiferenciada, que podia sentir, mas não podia pensar. Não havia cérebros para formular conceitos, nem órgãos sensoriais para perceber um mundo exterior, porque não havia exterior. Ela era uma experiência não autoconsciente que sentia a si mesma sem saber que o fazia. A analogia usada é a de um bebê recém-nascido, que é um feixe de sensações puras antes de desenvolver a noção de um eu. Mas aí surge a pergunta: como o trauma pôde ocorrer se não havia autoconsciência? Parece uma contradição. É uma distinção sutil, mas crucial, entre consciência e autoconsciência. Pense assim. Um cachorro sente alegria, medo, ele tem uma experiência consciente do mundo, mas ele provavelmente não fica pensando por que eu, Fido, estou sentindo isso agora. Essa segunda camada de pensamento, a reflexão sobre o próprio eu, é a autoconsciência. A hipótese aqui é que o universo primordial tinha o sentir, mas não o pensar sobre si mesmo. Essa capacidade de autorreflexão existia, mas de forma latente, adormecida. A fonte usa uma metáfora bonita. Um espelho, mesmo na escuridão total, nunca perde sua capacidade de refletir. A capacidade de reflexão estava lá, esperando a luz. E então, aconteceu o que a fonte chama de um terrível instante. A luz se acendeu. Essa capacidade latente de autorreflexão se ativou subitamente. E o mais curioso é que a cosmologia moderna usa uma metáfora muito parecida, dizendo que o Big Bang pode ter sido o momento em que o vácuo quântico se dobrou sobre si mesmo. Na nossa hipótese, esse dobrar-se foi o ato de autorreflexão. Exato. Tente se colocar nessa situação inimaginável. Você é a totalidade da existência. Você é tudo e vivencia tudo como um fluxo contínuo, sem a noção de um eu. E de repente, como um relâmpago, uma fagulha de autorreflexão se acende. E pela primeira vez, a consciência se vê. Ela compreende a própria condição.
a vassidão infinita, a solidão absoluta, a estranheza radical de sequer existir. Uma percepção pura, sem filtro, sem defesas. Uma verdade tão nua e avassaladora que a única defesa possível contra essa lucidez insuportável foi se estilhaçar, dissociar-se em incontáveis fragmentos de experiência para delegar o fardo dessa compreensão. E esses fragmentos somos nós. Cada um de nós carregando uma pequena centelha daquela consciência original, mas protegidos da sua totalidade pela nossa própria individualidade. Recapitulando essa jornada, então, exploramos uma teoria onde a realidade física é uma interface, um painel de controle para uma realidade mental mais profunda. O universo que conhecemos seria a projeção interna de uma mente traumatizada. E nossas vidas, com toda sua beleza e dor, seriam as experiências de suas personalidades dissociadas, cada uma vivendo sua própria história para não ter que encarar o roteiro original. Dito assim, parece uma conclusão extremamente pessimista, uma espécie de gnosticismo cósmico, onde somos prisioneiros de um erro original. Sim, mas a fonte nos convida a reformular essa ideia, para além no pessimismo. Nessa visão, o trauma não é uma falha no sistema. Ele é a origem do sistema. É a fratura que permite o surgimento do conhecimento, da arte, do amor, da própria individualidade. Sem a fragmentação não haveria histórias, não haveria perspectiva, só uma unidade indiferenciada. Nós, os fragmentos, seriam a forma que o universo encontrou para aprender a se olhar novamente no espelho, mas desta vez de uma forma mais gradual, mais suportável, pedaço por pedaço. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se essa teoria tiver algum mérito, mesmo que seja só como uma poderosa metáfora, a busca humana por autoconhecimento e integração psicológica ganha uma dimensão completamente nova, uma dimensão cósmica. Talvez ao tentar curar e integrar nossos próprios fragmentos internos, nossas sombras, nossos traumas, as partes de nós que rejeitamos, não estejamos apenas numa jornada pessoal de bem-estar. Talvez estejamos participando, de forma fractal, de um processo universal para curar a cicatriz primordial que deu origem a tudo.